Olá pessoal, bom dia para vocês, são 7 horas em ponto, hoje é dia 10 de janeiro de 2025, nós estamos começando agora mais uma edição do Desperta ICL e hoje eu estou aqui no lugar do Demore, que está em deslocamento, portanto não pôde apresentar o programa, vou estar com vocês também daqui a pouco no N1 e vamos começar o dia, né? Um dia que enfim, está bem enquadrado na perspectiva do que a gente tem visto aí de expectativas para 2025. Mas agora engrenou, agora vai. E o que está acontecendo no Brasil hoje gira muito em torno da decisão do dono do Facebook, Mark Zuckerberg, de acabar com a checagem de fatos e estabelecer um verdadeiro reino do vale tudo no campo da comunicação social, porque, como se sabe, ele capitulou, ele, enfim, caiu de cabeça nas diretrizes, nas novas diretrizes ideológicas do governo Trump, que nem se instalou ainda e já começa a criar consequências, né? Então, tudo isso continua mobilizando as atenções com reações aqui, com reações na Europa, com reações de tudo quanto é lugar, de gente que ficou abismada com a decisão e de um alinhamento automático, um alinhamento, praticamente uma rendição de Zuckerberg, né? É preciso lembrar aqui que ele, num passado não muito distante, teve algumas iniciativas que, durante o governo democrata nos Estados Unidos, contrariaram os republicanos. Por exemplo, a decisão de banir as contas de Trump durante 2 anos, Trump ficou fora, mas agora esse período está encerrado, como se viu, ele cai de cabeça nessa perspectiva fascista e coloca a sua plataforma a serviço da extrema-direita americana, equiparando as regras de moderação ao que está valendo, ao vale tudo, né, do X, do antigo Twitter, onde, enfim, o mundo é absolutamente distópico e vale literalmente qualquer argumento que desconcerte a população sem nenhum tipo de esforço de moderação. Então é isso aí, temos um cenário confuso na Venezuela, hoje é dia de posse do Nicolás Maduro, mas essa posse ocorre com muitos fatos colaterais, ditando o clima de tensão naquele país. O presidente eleito, que a oposição disse que elegeu, disse que vai estar hoje na Venezuela para tomar posse, ele que está refugiado, ontem esteve na República Dominicana. Houve uma denúncia de um sequestro de Maria Corina, que é uma das principais opositoras de Maduro. Ela teria sido sequestrada depois de uma manifestação nos arredores de Caracas e o governo desmentiu, diz que isso não aconteceu, que isso é fake news, mas a imprensa, o que restou da imprensa livre na Venezuela, está denunciando que houve sim, e houve inclusive mortes nessa tentativa de sequestrar a Corina. No entanto, ela reapareceu, né? E alguns vídeos confusos surgiram aí nas redes sociais que colocam um pouco de fumaça nessa história aí. Ninguém sabe ainda direito o que é verdade, o que é mentira, mas em se tratando de um governo que tem agido de maneira tão heterodoxa em relação às suas práticas autoritárias, é de se questionar aqui se essa informação, essa tentativa de desinformação sobre esses episódios que envolveram a Corina aí, são verdadeiros ou não. Bom, gente, vamos começar falando do clima aqui no Brasil. O clima no mundo está louco, né? Nós tivemos um ano passado terrível, vocês estão vendo aí na telinha do meu notebook aqui, o mapa do INMET. Hoje, deixa eu tirar esse anúncio daqui para vocês verem melhor. Em toda essa área do Brasil, há perigo potencial provocado pela iminência da ocorrência de chuvas muito intensas. Mas essa área de perigo potencial, tudo isso que está demarcado em amarelo no mapa, não deve trazer muitos problemas para a população, né? Mas já nessas outras áreas aqui, olha, que estão em tom alaranjado, né? Essa área aqui que vai do interior do Pará até o Piauí, passando pelo norte da Bahia, há um aviso aqui de chuvas intensas e essas chuvas podem provocar deslizamentos, por exemplo, em áreas de encosta, podem provocar alagamentos e é preciso que a população tenha cuidado e se mantenha longe de áreas de risco. A mesma coisa acontece nessa outra faixa aqui, que vai do centro do Mato Grosso até praticamente o litoral do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Toda essa região aqui vai chover forte, o INMET informa aqui que as chuvas serão intensas e essas sim podem trazer problemas sérios para a população. Mas a área de maior risco é esta aqui, olha, que fica aqui no litoral paulista, né? Ela vai
do litoral do estado do Rio de Janeiro até o fim do litoral do Paraná. Então ela passa pela área de maior densidade demográfica do país, né? Área de encostas, áreas sujeitas a deslizamentos. Nós temos aqui locais críticos, como por exemplo Angra dos Reis, né? A capital, São Paulo, ficou fora dessa zona de risco, mas essa zona de risco aqui, a situação lá é bastante perigosa. Vamos ver qual é o alerta que o INMET está fazendo? Olha, acumulado de chuva, o grau de severidade é o grau perigo, né? Portanto é para prestar atenção. E aqui o INMET explica os riscos potenciais. Chuva de entre 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 milímetros por dia. É um aguaceiro danado, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas, transbordamento de rios em cidades com tais áreas de risco. Então aqui do lado, olha, a gente vê, né, a extensão dessa zona que hoje é a zona de maior risco no país. Portanto, pessoal que está assistindo a gente do Rio de Janeiro até o litoral sul do estado do Paraná, preste atenção e fique longe de áreas sujeitas a problemas, porque vai chover bastante mesmo nessa faixa do litoral. E como o clima... Pode tirar, Giovanni. Aliás, deixa eu falar, o Giovanni hoje é meu companheiro aqui, ele está me auxiliando na técnica e ele vai colocar para a gente essas imagens aqui que eu estou mostrando para vocês. Olha, ontem nós tivemos a confirmação, triste confirmação, de que o ano de 2024 foi o ano mais quente da história. Eu vou colocar na tela para vocês aqui o material que fala sobre essa constatação, né, que leva à confirmação de preocupações que os ambientalistas vêm há muito tempo antecipando, que o mundo está esquentando, a superfície do planeta, a atmosfera do planeta está se aquecendo e nós tivemos então um ano muito, muito quente. Já vou falar disso, mas nós vamos começar mostrando os efeitos dessa coisa toda. Vamos mostrar, Giovanni, bota na ponta da agulha aí, por favor, o vídeo de Los Angeles, porque, gente, que situação horrível. Bairros inteiros sendo consumidos por um incêndio que ninguém consegue controlar. Ventos de até 140 km por hora que vão consumindo tudo, né? E levando esse fogaréu todo para regiões vastas da cidade, muito próximo já do centro, já tangenciando Hollywood e gerando uma destruição que parece um cenário de guerra nuclear. Vou mostrar para vocês aqui um vídeo que a gente recolheu do Instagram. Giovanni, bota para mim, por favor, o vídeo do... Olha isso, quarteirões inteiros destruídos por esse incêndio. A gente vê aí que a maior parte desses imóveis que foram destroçados são imóveis construídos com as técnicas construtivas mais comuns nos Estados Unidos. As construções lá são feitas basicamente de madeira, de aglomerado de madeira e de gesso, né? E aí elas não têm nenhum tipo de proteção contra esse tipo de ocorrência. Então, o que a gente vê aí é esse quadro horroroso, né? Uma visão infernal. Enfim, quarteirões inteiros destruídos, casas, lojas, uma tristeza sem fim e uma preocupação grande com o descontrole sobre esses incêndios que vão se espalhando lá por áreas vastas lá da Califórnia, né? Olha só isso, olha, quarteirões inteiros destruídos, veículos, lojas, como a gente vê por aí, e esses prédios que restaram aparentemente intocados, na verdade não estão intocados, o incêndio está lá dentro deles. É que a fachada desses prédios é feita de alvenaria, que é uma técnica construtiva comum só em imóveis de maior porte lá nos Estados Unidos. Vocês podem ver aí por dentro desse barracão, provavelmente uma loja, está lá, olha, a parede de alvenaria de fora em pé e lá dentro tudo queimando, né? Um desespero. E a pessoa que filmou isso aí fica o tempo inteiro dizendo, oh, meu Deus, que calamidade, que horror, o mundo está pegando fogo. E está mesmo, né? Bom, tá aí o registro então do que está acontecendo lá em Los Angeles, reflexo do que acontece no mundo, com essa manchete aí que nós estamos vendo aí do jornal O Globo. O calor em 2024 superou 1,5 graus pela primeira vez na história e transforma tragédias climáticas em filme catástrofe da vida real. Pois é, com 1,5 graus de calor a mais na atmosfera do planeta, tudo fica muito mais complicado. A gente viu isso esse ano. Vocês se lembram que no mês de julho, no mês de agosto aqui no Brasil, as queimadas que tomaram conta do estado de São Paulo, elas inclusive criaram um problema, por exemplo, de visibilidade nas rodovias. Então, o que está acontecendo lá em Los Angeles é reflexo dessa mesma situação. Nós já vivemos
um déjà vu desse filme. Agora estamos vendo lá nos Estados Unidos o que está acontecendo na pátria do negacionismo climático global, né? Porque o presidente da República que foi eleito e toma posse daqui a 10 dias, Donald Trump, ele é um adversário da tese do aquecimento global. Não acredita, se descomprometeu enfim, dos mecanismos de controle, como, por exemplo, o Acordo de Paris, diz que vai tirar de novo os Estados Unidos do Acordo de Paris, e lá está acontecendo esse Deus nos acuda aí. Será que a opinião pública americana não é sensível a esse tipo de ocorrência? O que diz a manchete do jornal o Globo aí, que o calor superou pela primeira vez na história 1,5 graus acima da média pré-industrial, né, da vida do planeta, e provoca essas tragédias aí todas que nós estamos vendo. Aqui uma foto a mais, um destaque aqui, os bombeiros tentando apagar o incêndio em uma das milhares de construções lá que foram destruídas pelo fogo. O que diz a reportagem? O calor de 2024 superou as previsões e não apenas o ano foi o mais quente da história, quanto o primeiro a romper a marca de 1,5 graus de aumento da temperatura média da Terra em relação a níveis pré-industriais, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos, Agência Europeia do Clima. O 1,6 graus centígrado a mais aferido se materializou em tragédias e fez de 2024 um filme catástrofe da vida real. Mega incêndios florestais, como o que agora deixa Hollywood em chamas, calcinaram partes da América do Sul, do Canadá e da Europa. A Amazônia e o Pantanal secaram. O Saara foi inundado. Dilúvios no Brasil e na Espanha submergiram cidades. Vocês se lembram, né? Está fazendo um ano agora do que aconteceu no Rio Grande do Sul, onde as chuvas continuam sendo um elemento de grande preocupação. Então, assinala aqui a reportagem, olha, que além de tudo isso, furacões chegaram a uma força inédita nos Estados Unidos. Ondas de calor alcançaram todo o globo. Pessoas e bichos pereceram aos milhares. Em 2024, pela primeira vez, foi superado o limite de 1,5 graus acima da média do período pré-industrial estabelecido no Acordo de Paris como o máximo tolerável. A média de 2 anos para 2023 e 2024 também excedeu o limite, chegando a 1,54 graus centígrados a mais. Aqui está um gráficozinho que mostra como as temperaturas se comportaram aqui em 2024 em relação aos fenômenos médios, né? A mediana é essa parte azul aqui embaixo. Então, nós temos uma situação de muita preocupação com o que vai acontecer com o planeta, né? Porque esses eventos climáticos vão continuar se repetindo e vão continuar fazendo vítimas aí entre os civis inocentes. Agora, é incrível como uma nação que, enfim, detém 25% do PIB mundial, que tem uma população com um nível de conforto assustador, não se preocupa com esse tipo de coisa. Parece que está tudo bem, né? O eleitor do Trump está tudo beleza, não está acontecendo nada e nem vai acontecer nada. Essa gente acredita em terra plana, acha que vacina não funciona, mas eu gostaria de saber qual é o mecanismo interno, né, nesse psiquismo negacionista, que faz com que as pessoas desprezem completamente todos esses sinais que o planeta vem emitindo e que estão na cara da gente, porque não é preciso ser muito esperto para entender que nós mesmos nunca testemunhamos nada por isso. Quantas vezes você já parou para dizer para si mesmo, olha, nunca vi nada disso acontecendo, né? A gente se espanta, mas o eleitor médio americano acha que é bobagem, e aí elege Trump e tudo mais. Aqui embaixo um outro gráfico aqui sobre a concentração de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, né? E aqui nós temos aqui uma linha que vai do começo dos anos 2000 até os dias atuais aqui, 2024, né? Uma linha ascendente, uma linha reta, e a gente está entupindo a atmosfera de gases que provocam efeito estufa. A mesma coisa acontece aqui com o metano, ó, com o CH4, que é 20 vezes mais poluente do que o dióxido de carbono. E a reportagem assinala o seguinte: ao ultrapassar 2023, que era o recordista anterior, 2024 marcou também um inédito período de quase 2 anos de aquecimento, praticamente sem trégua, com consequências para cada aspecto da vida na Terra, seja na saúde, na economia e no meio ambiente. Todos os continentes
bateram recordes, afirma a reportagem. Mas dados exclusivos revelados pelo climatologista José Marengo, que é pesquisador do CEMADEM, a América Latina e o Caribe estão entre as regiões que mais esquentaram. Diz ele aqui, olha, entre aspas, o centro da América do Sul e o México ferveram como nunca, afirmou Marengo, que prepara o capítulo sobre a América Latina para o relatório de 2024 da Organização Mundial de Meteorologia, OMM. Então, aqui a matéria passa a tratar do que acontece no Brasil, né, onde os extremos ficaram muito claros para a gente, todo mundo percebeu pelo calorão, pela fumaceira, pela ocorrência de incêndios, pelo dilúvio que comprometeu o sul, pela seca no Pantanal e nos rios da Amazônia, que a coisa está andando, né? Essa doença climática está andando e ela se espalha de maneira geral por todos os ecossistemas brasileiros. O que diz a reportagem do Globo? Enquanto a média de aquecimento no planeta em 2024 foi de 0,72 graus Celsius em relação ao período que vai de 1991 a 2020, que é usado como referência pela Organização Mundial de Meteorologia e pelo IPCC, na América Latina chegou a 0,95. Portanto, na média geral do planeta, nós tivemos um acréscimo de 0,72 graus Celsius, mas aqui na América Latina foi de 0,95, 2 décimos a mais. O 0,23 graus Celsius de diferença não parece muito, mas se materializam extremos como a catástrofe das chuvas no Rio Grande do Sul, na mais extensa seca da história do Brasil, no nível mais baixo dos rios do Pantanal e da Amazônia. O México passou de 45 graus Celsius em mais de uma ocasião, suficiente para fazer macacos caírem mortos dos galhos. Diferentemente da Europa, o continente ainda subnotifica as mortes humanas por calor, destaca Marengo. Portanto, situação crítica, né? E olha, difícil entender, de novo eu repito, como é que a opinião pública americana não se sensibiliza com isso, ainda que a tragédia climática esteja incendiando, né, os arredores da segunda maior cidade americana, Los Angeles, que está lá ardendo em chamas. Mudando de assunto aqui, vocês viram, ontem nós tivemos um acidente de avião pavoroso lá em Ubatuba. Felizmente, 5 pessoas que estavam a bordo se salvaram e a família inteira, proprietária do avião, se salvou, mas o piloto, infelizmente, faleceu. E nós vamos tratar um pouquinho disso agora. Vou pedir para o Giovanni colocar no ponto aí o vídeo do acidente e a gente vai discutir o que pode ter acontecido com esse avião. Giovanni, põe para nós, por favor, o vídeo do avião. Olha, vocês veem aí a avenida da beira da praia lá em Ubatuba, uma região central, o avião passa a uma velocidade grande, quando ele bate no canteiro central dessa avenida, ele explode e acaba caindo no mar, né? Acaba parando dentro da água, num acidente que também fez uma vítima leve, um ferido leve a mais na terra. O que pode ter acontecido com relação a isso? A pista do aeroporto, e traz para cá, Giovanni, por favor. Quero mostrar para vocês aqui um mapa aqui do Google Maps, para vocês verem como é que funciona aqui. Eu sou piloto, entendo um pouco de aviação, já pousei algumas vezes nessa pista, que olha, aqui está a cidade de Ubatuba, né? A pista fica bem aqui no meiozinho, tá vendo, ó? Essa tripa aqui que divide a cidade ao meio. E é uma região muito difícil de pousar, porque a situação meteorológica lá não é fácil, né? Ubatuba tem até um apelidozinho de Uba-chuva. E ontem estava chovendo, para variar, lá em Ubatuba, quando houve a aproximação do avião. A visibilidade não estava tão comprometida a ponto de causar problemas para o pouso, porque o avião foi visto fazendo o circuito de tráfego, que é uma volta à direita da pista, para que ele pudesse voar no sentido das montanhas, aqui no sentido da serra, né? Fazer uma curva e engajar a pista fazendo seu pouso. Ocorre que, veja só, a pista de Ubatuba é muito curta. Ela tem, no total, uma extensão de 920 metros. Essa extensão vai daqui da ponta que está aqui mais à esquerda até essa outra ponta que está aqui mais à direita. Mas só esse trecho aqui, olha, a partir dessa marca aqui, olha, é que pode ser utilizado para pouso. Então, o que aconteceu? Pista molhada, o avião cruza a cabeceira. Cruzar a cabeceira é a velocidade com que ele se aproxima na finalzinha, já
com o pouso preparado. Ele cruza a cabeceira da pista a 200 km por hora. Esse avião exige, nessa condição de operação, até mais de 1.000 metros de pista, mas aí não tem 1.000 metros de pista, tem só 560. O que aconteceu lá, provavelmente, isso aqui é mera especulação, mas se enquadra com o que a gente viu nas imagens, é que ao tocar a pista, o piloto do avião entendeu que não daria tempo de frear a aeronave, tentou arremeter, deve ter dado potência no motor do avião, mas não conseguiu a velocidade necessária para decolar novamente. E aí ele bate na contenção que fica logo depois da pista, atravessa a avenida, explode e vai cair no mar. Por que esse avião é difícil de parar? Ele é um avião considerado muito dócil, o Cessna Citation, e muito versátil. Só que ele, ao contrário dos grandes jatos, não tem um reversor na turbina. Para que serve o reversor? Ao invés de projetar para trás, de jogar para trás os gases quentes, resultado do processo de queima do combustível no motor, ele abre uma palheta e empurra para frente o ar. Esse ar faz com que o avião freie. Isso nos grandes aviões, mas esse avião não tem isso, não tem o reversor. Então, todo o esforço para parar a aeronave é feito nos freios, né? E com a pista molhada, esse é um esforço que não pode ter uma eficiência de 100%, ele é muito menor. E aí o avião, muito veloz, não para. Esse avião, então, eu disse, ele cruza a cabeceira a 110 nós, dá mais ou menos 200 km por hora. Parar uma aeronave em 560 metros a 200 km por hora é muito difícil, né? É quase impossível. Então, muito provavelmente, a vítima fatal desse acidente vai ser responsabilizada pela ocorrência dessa situação que acabou provocando a sua própria morte. É uma tristeza quando acontece isso. Agora, acidentes no litoral de São Paulo são recorrentes, porque existem pouquíssimas pistas de pouso. Tem pista de pouso, olha, apenas em Ubatuba, em Paraty, em Angra dos Reis, e acabou. Todo o litoral norte de São Paulo e sul fluminense tem só 3 alternativas para pouso. E a demanda, como essa é uma região cheia de gente muito endinheirada, que tem mansões e mansões lá na beira do mar, o tráfego de aviões é muito impressionante. O aeroporto de Angra dos Reis, por exemplo, você conseguir uma vaga para estacionar um avião lá, você tem que suar muito, porque ele está sempre cheio de gente, especialmente nessas épocas agora de férias escolares, final de ano e tudo mais. Então, muito complicado isso. Existe uma alternativa que é o aeroporto, a base aérea de Santos. Mas a base aérea de Santos não permite o pouso de aviões civis. Então, quem vem para o litoral de avião está sujeito, sim, à pior meteorologia do Brasil, a condições quase sempre adversas e a situações como essa, porque as pistas são muito curtas, são no meio das cidades, né? E elas podem, como aconteceu nesse caso, ter reflexo, inclusive, em terra. Felizmente, a pessoa que estava em terra não se machucou com gravidade e os donos do avião se recuperam. Me parece que todos eles estão, pelo menos, com estado de saúde considerado estável e devem se recuperar. Mas o piloto, como eu disse, infelizmente faleceu. Vamos tratar um pouquinho agora sobre a situação na Venezuela. O que está acontecendo na Venezuela? Nicolás Maduro toma posse hoje novamente. A eleição foi uma eleição comprometida pela ausência de divulgação das atas, essas atas nunca foram apresentadas. O Maduro foi instado, foi desafiado, inclusive pelo governo brasileiro, a provar que tinha ganhado as eleições, mas fez de conta que não era com ele, o que gerou uma reviravolta muito grande na relação entre o governo Lula e o governo Maduro. Lula, muito corretamente, exigiu prova de que a eleição tinha legitimamente devolvido o poder a Maduro, mas essas provas nunca vieram e aí houve um atrito grande nessas relações, o que fez com que o governo brasileiro o presidente brasileiro não fosse a Caracas para a posse daquele que um dia foi seu aliado, que um dia já custou tão caro a Lula, porque Lula defendeu Maduro em diversas situações, inclusive nos episódios que pareciam caminhar para a inclusão da Venezuela no contexto do Mercosul e tudo mais. Mas como se viu, houve uma ruptura e o Brasil resolveu optar por uma saída burocrática, mandando o embaixador representar o governo brasileiro. Só que o dia de ontem foi um dia muito tenso lá. Por quê? Porque houve pelo menos 2 episódios. O presidente eleito disse que vai voltar à Venezuela. Ele está peregrinando por países da América Latina para tentar,
demonstrar que ele é o legítimo vencedor das eleições. E ele promete estar hoje lá em Caracas. Não se sabe como ainda, a gente já vai falar sobre isso. Enquanto acontece, houve esse episódio que vocês estão vendo aqui na tela. A oposição diz que a Maria Corina foi presa na véspera da posse de Maduro e o governo ditatorial nega. Aqui está a manchete do jornal O Globo. O que diz o intertítulo aqui da matéria? Candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, prometeu retornar para Caracas desta sexta para assumir como presidente eleito, desafiando o regime. Fica aqui pensando como é que ele vai assumir, né? Porque é um consenso lá, apesar de algumas defecções, existe uma base de apoio militar ali que é inexpugnável, né? Mas vamos aqui ao que trata da reportagem do Globo, depois nós vamos dar uma olhadinha nos jornais lá da Venezuela. Na véspera da terceira posse consecutiva do ditador venezuelano Nicolás Maduro, a líder opositora Maria Corina Machado viveu um confuso episódio após participar de um protesto em Caracas convocado para repudiar a continuidade do chavista no poder. Após o encerramento da participação numa manifestação no município de Chacal, Maria Corina, segundo informações divulgadas através de redes sociais por meios de comunicação, jornalistas locais e pessoas relacionadas à oposição, entre outros, foi cercada por agentes das forças de segurança do regime e retida por um curto período de tempo. Nesse período, segundo informou posteriormente o Comando Venezuela, o órgão de coordenação da oposição venezuelana, a líder opositora foi obrigada a gravar vídeos. Num desses vídeos, Maria Corina aparece dizendo estar bem e a salvo. Essas versões foram negadas pouco depois pelo ministro do Interior, Diosdado Cabello, segundo analistas locais, o homem que comanda a nova e violenta ofensiva chavista contra a oposição. Vamos ver como é que foi que aconteceu isso tudo. Imagens prévias ao confuso episódio mostram motos perseguindo a líder opositora, que também estava sendo transportada para algum lugar desconhecido de moto. Nesse mesmo vídeo, Maria Corina diz: saímos de uma concentração maravilhosa e a minha bolsa caiu. Já estou bem, a salvo. A Venezuela será livre. Num primeiro momento, o vídeo causou uma certa confusão. Especulações sobre a utilização de ferramentas de inteligência artificial circularam em Caracas, mas rapidamente fontes próximas à líder opositora confirmaram que as imagens eram verídicas, enfim, eram legítimas essas imagens. As versões dadas pela oposição foram consideradas invenção por Diosdado Cabello, o número 2 do regime venezuelano e hoje o homem que comanda as principais forças de segurança do país. Segundo o ministro do Interior, para muitos o principal rival de Maduro dentro do chavismo, a principal rival, Maria Corina, inventou uma suposta operação para chamar a atenção da comunidade internacional um dia antes da posse do presidente que eles alegam que foi eleito, né, Nicolás Maduro. Abre aspas aqui. Eles queriam alarmar toda a Venezuela e, no final, acabaram com o ridículo do ridículo, mentindo, dizendo que o governo havia capturado Maria Corina, afirmou Cabello em um canal estatal VTV, durante uma marcha do chavismo. Ela está louca para que o governo a capture e era esse o seu plano, dizer que foi pega para ver o que ela pode fazer. Então está aqui estabelecida a confusão no mundo da pós-verdade. Agora vamos ver a imprensa venezuelana como é que está tratando desse assunto. Vocês estão vendo aqui imagens do jornal El Nacional, é um dos poucos jornais que não estão alinhados necessariamente com o chavismo na Venezuela. Ele traz essa manchete, deixa eu tirar esse anúncio daqui, traz essa manchete. Maria Corina Machado confirma que foi detida e que uma pessoa foi ferida a bala durante o feito. Eu estou agora em um lugar seguro e com mais determinação do que antes de seguir junto a vocês até o final, disse a líder opositora em uma mensagem no X. A mensagem é essa aqui, olha. Venezuelanos, hoje o bravo povo demonstrou como se vence o medo. Nunca havia me sentido tão orgulhosa de ser venezuelana. Graças a todos os cidadãos que saíram às ruas para reivindicar a nossa vitória no 28 de julho e a cobrá-la. Está aqui, vamos ver o final da mensagem como é que é? Vamos aqui para o X, para que a gente possa ter acesso à comunicação toda da Maria Corina. Então vamos lá, não tem muita coisa mais. Amanhã vou comunicar o ocorrido
e hoje, e direi o que vai acontecer. Venezuela será livre, glória ao bravo povo. Essa é a mensagem, então, da Maria Corina, né, a líder venezuelana, que, enfim, ontem protagonizou esse episódio aí. O fato é o seguinte, ela foi detida, quer dizer, estou dizendo aqui, os registros dão conta de que ela foi detida, foi levada em uma moto para um local incerto, foi obrigada a gravar alguns vídeos esses que acabaram aparecendo e que causaram uma certa confusão, porque ela dizia que estava bem, que estava tudo, e horas depois ela reaparece em público, livre, né, dando margem ao governo para que afirme que ela não passou por isso, que ela inventou isso, que é tudo fake news. Vamos continuar aqui agora com outro assunto. Vocês sabem que o mundo está em polvorosa desde que esse senhor que a gente está vendo aí nessa foto anunciou que estava se rendendo ao governo Trump, né? Mark Zuckerberg, Marcos Montanha de Açúcar, Marcos Pilha de Açúcar, o dono de 17% das ações do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, poderosíssimo, né? Para nós aqui, então, tem importância capital, porque o Brasil é o país que mais usa o aplicativo WhatsApp. Ele, de repente, do nada, decidiu abolir o fact-check, a checagem de fatos na sua rede social, e o fact-check era um inimigo dos republicanos americanos, da extrema-direita americana. Por quê? Porque impedia que mentiras rematadas fossem contadas por quem quer que fosse no contexto da sua rede social. Mas com essa capitulação, Zuckerberg aboliu a checagem de fatos, pelo menos nos Estados Unidos, e antecipou que faria a mesma coisa em outros cantos do mundo, por exemplo, a Europa, que vem policiando muito o comportamento das redes sociais, e nós aqui no Brasil também. E quando ele fez isso, ele fez publicamente de uma maneira atabalhoada e francamente, cheia de mentiras, porque o Zuckerberg, entre outras atrocidades, declarou aí que tem tribunais secretos por aí, determinando a censura de conteúdo, que absolutamente não é verdade. Essa citação dele diz respeito às decisões da justiça brasileira. E a justiça brasileira é uma justiça absolutamente institucional. O Brasil é uma democracia madura e os poderes têm autonomia para isso, né? O curioso é que é o seguinte, ao fazer isso, o Mark Zuckerberg declinou de qualquer tipo de cuidado com relação aos conteúdos da sua rede, equiparando o Facebook e o Instagram ao que acontece hoje no Twitter. O Twitter, como se sabe, é uma selva, né? Uma guerra de morte o que acontece ali, todo mundo pode postar qualquer coisa. E ontem saíram as novas diretrizes do Facebook, colocando inclusive que agora é possível você de repente chamar uma pessoa que é LGBT por causa da sua condição sexual de doente mental. Olha só que absurdo. E aí vem muitas outras coisas. Outro desdobramento disso que já está acontecendo é que mensagens de cunho político e muitas vezes mensagens de cunho eleitoral já começam a chegar à timeline de pessoas que não são seguidores daqueles que fazem o lançamento dessas mensagens na rede. Então, o mundo cão já tá instalado ali. Aí vem a reação. Por quê? Porque os países, né, especialmente os países europeus e alguns países latino-americanos, têm um ordenamento jurídico próprio. E esse ordenamento jurídico, muitas vezes, não acolhe essas regras que são as diretrizes das comunidades, que são regras internas dessas empresas aí. E o Mark Zuckerberg diz que vai fazer valer as suas diretrizes a despeito da autonomia dos estados de regular a maneira como a população se relaciona com as redes sociais. Aqui no Brasil nós temos vários fatos que tangenciam esse ambiente das redes sociais. Nós temos uma decisão que está sendo tomada agora pelo Supremo Tribunal Federal sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque o artigo 19 dessa lei diz que só pode haver a supressão de conteúdos mediante a decisão judicial. Então, hoje é assim no Brasil. Nós temos uma lei que assegura exatamente esse mundo que o dono do Twitter e o dono do Facebook querem fazer valer a partir de agora. Ocorre que 2 ministros que já votaram e outros que já se posicionaram lá no Supremo Tribunal Federal acham que esse artigo 19 é inconstitucional,
Toffoli acha que ele é completamente institucional e o Barroso, que é o presidente do Supremo, acha que ele é parcialmente institucional. O assunto inconstitucional. E o assunto não foi resolvido ainda. Mas, né, já começa a haver uma expectativa muito grande e uma demanda pela ação do Supremo Tribunal Federal para obrigar as redes sociais, inclusive o Facebook, desse senhor que está aqui na nossa tela, a respeitar preceitos civilizadores do ambiente digital, né? Então vamos ver aqui, olha, a manchete que eu quero mostrar para vocês, manchete que está no UOL, é essa aqui. Decisão da Meta pressiona o Supremo a votar mudanças no Marco Civil da internet. Por quê? O assunto está em curso. A decisão da Meta de encerrar a... Deixa eu tirar aqui esses anúncios, porque ficam poluindo aqui a sua página, né? E a gente aqui não gosta muito de publicidade, tá? Decisão da Meta de encerrar a checagem de fatos em suas plataformas nos Estados Unidos e o risco de um aumento na propagação de informações falsas pressionam o Supremo a votar este ano as mudanças para aprimorar o Marco Civil da internet. O Marco Civil da internet é de 2014 e precisa ser atualizado, diz um dos autores da proposta. A lei não foi feita para ser o início nem o fim da regulação da internet no Brasil, diz Carlos Afonso Souza, que também é diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS, e também contribui lá com uma coluna no UOL. Mudanças no artigo 19 do Marco Civil estão no centro do debate e da votação de ministros do Supremo. De acordo com a legislação, esse artigo determina que o provedor, como eu disse antes, somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar providências. Ou seja, se alguém te detona na internet, você não gosta, aí você pede a moderação da rede social, eles não fazem, você continua sendo prejudicado por alguma coisa, uma notícia falsa, aí você recorre ao judiciário. O judiciário te dá a razão e manda retirar o conteúdo. Só nessa condição, se a rede social ainda assim se recusar a remover o conteúdo, é que ela passa a responder civilmente. Isso é o que diz o artigo 19 do Marco Civil da internet, né, e da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Supremo agora, diante desse quadro que se formou, porque esse ambiente é um ambiente muito novo, né? O mundo digital é um mundo que está sendo formado aqui à luz dos nossos olhos. Tudo está acontecendo agora. Por isso não há regulamentação, não há leis, não há normas de conduta, não há sequer ainda uma norma de etiqueta muito clara para regular isso aqui. Enquanto o jogo corre e essas condicionantes vão se formando, vão sendo feitas também as normas que vão regular a dispersão desses conteúdos aqui. Por isso, uma lei que foi votada em 2014, hoje já não parece mais suficiente para resolver o problema e pode sim ser declarada, é o que eu acho que vai acontecer, ser declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, fazendo com que as Big Techs e os seus portais de notícias e as redes sociais sejam sim responsabilizados pela permanência de conteúdos que são atentatórios contra os postulados legais, né? Olha aqui o que diz a matéria sobre a posição dos ministros. Os ministros têm entendimentos distintos sobre o artigo. Dias Toffoli considera inconstitucional a exigência de uma ordem judicial prévia de exclusão de conteúdo para responsabilização das empresas por danos causados pela divulgação e disseminação de conteúdos ilícitos. Já o ministro Luiz Fux considera que o modelo atual dá imunidade às plataformas. Para ele, a responsabilização deve se basear em um artigo da lei que prevê a retirada de conteúdo com uma simples notificação. Posição do Fux. Diferentemente dos relatores, os ministros Luiz Roberto Barroso entendeu que o artigo 19 é só parcialmente inconstitucional. Isso porque, segundo ele, não pode haver responsabilidade das redes por conteúdos de terceiros. E com isso ele propôs dois outros modelos de responsabilização das plataformas. O Marco Civil, diz a reportagem, não avançou na criação de estímulos para que as plataformas moderassem conteúdos de forma transparente, avalia Souza. Ao mesmo tempo, aqui é um comentário feito entre aspas, ao mesmo tempo as plataformas não deram a visibilidade adequada sobre como funcionam as práticas de moderação. Não se sabe quem modera, não se sabe o que é automatizado, o que é revisão humana. A moderação virou um assunto debatido nas sombras. Os avanços travados no Congresso.
eventual avanço deve se dar pelo Supremo, já que o PL das fake news está parado no Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP, interrompeu a tramitação do PL e criou um grupo de trabalho para analisar o projeto que pretende regular as redes sociais e combater a propagação de informações falsas. Algo do antigo PL pode retornar ao debate, mas, para esse especialista ouvido aqui pelo UOL, parece muito difícil que o Congresso aprove alguma coisa parecida com o que foi proposto pelo PL 2630/2020. Aqui eu quero fazer um parênteses para falar sobre o PL 2630. No ano de 2023, esse foi um assunto que incendiou as discussões lá no Congresso Nacional. Esse projeto de lei foi relatado pelo deputado Orlando Silva. Ele tinha, sim, as regras que poderiam solucionar o problema, não só da mediação, mas também de direitos autorais e tudo mais, e ele foi bombardeado pelas Big Techs e, inclusive, pode anotar isso no seu caderninho, inclusive alguns portais de informação do campo progressista, supostamente da esquerda, se opuseram de maneira clara. Por quê? Porque estavam trabalhando para as Big Techs, sabe? Enganando a sua audiência, elencando uma série de justificativas, na verdade, injustificáveis e injustificadas, e enganando, de fato, a sua audiência. Não vou nem falar o nome desses portais, porque já passou, nós já falamos muitas vezes sobre o assunto, mas houve isso também. Então, plataformas do campo progressista se insurgindo contra a regulação que interessava naquele momento a todo mundo, menos as Big Techs, que aliciaram, pagaram para que vozes reproduzissem seus argumentos ou muitas vezes falácias para evitar que houvesse essa regulação. E aí o projeto foi simplesmente esquecido na gaveta e agora a discussão vai ter que ser retomada a partir do zero. E olha, urgente que esse assunto seja retomado. Enquanto isso acontece, a extrema-direita brasileira projeta pelo mundo a imagem de uma falsa ditadura que aconteceria aqui no Brasil, e vão manchando a imagem brasileira aí fora com a ocorrência futura de consequências que a gente nem sabe mensurar quais são, né? Nós temos aí a iminência da posse do Trump daqui a 10 dias lá nos Estados Unidos e uma pressão de opinião pública o tempo inteiro martelando que o Brasil é uma ditadura, que aqui tem presos políticos, etc, etc. Nós vemos uma situação muito parecida com a dos Estados Unidos. Ocorre que agora há um momento limite. Por quê? Olha, assim como no Brasil nós tivemos 1.600 e poucos presos responsabilizados por aquele ataque à Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. Nos Estados Unidos foram cerca de 1.500. Aqui nós temos 375 condenados, alguns deles cumprindo pena na cadeia, né? A dona Fátima de Tubarão, por exemplo, é o ícone dessa situação e ela é apresentada como, assim, o exemplo de presidiário político, né, que seria vítima da falta de liberdade de expressão no Brasil e da arbitrariedade do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos acontece a mesma coisa. Só que agora o Trump vai lá tomar posse e ele já prometeu que uma das primeiras medidas dele vai ser anistiar os que participaram da invasão do Capitólio, no dia 6 de janeiro do ano anterior ao 8 de janeiro. E aí vai se criar uma situação de aparente paradoxo, porque enquanto os Estados Unidos vão tirar da cadeia os poucos que estão presos lá, o Brasil deve começar o julgamento de Bolsonaro, o grande líder da extrema-direita, uma pessoa importantíssima no campo das relações entre essa fração do pensamento político brasileiro e o governo americano. Então, não se sabe como é que o governo Trump, que é um governo que não tem régua que possa medir as expectativas sobre o que vai acontecer, o que ele vai fazer com a ocorrência desses fatos políticos. O certo é que essa visão de um processo de anistia nos Estados Unidos e um processo de coerção legal aqui no Brasil, com respeito do devido processo legal, pode acabar, mais uma vez, prejudicando a imagem brasileira. E para um presidente da República que começa o mandato dizendo que vai anexar a Groenlândia, que vai ter de volta o Canal do Panamá, que vai mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América, que diz que vai anexar o Canadá ao território dos Estados Unidos, tudo pode acontecer, né? E é bom levar a sério, hein? Porque que ele é maluco, não resta dúvida.
Mas ele tem a condição política para transformar maluquice em prática de governo, em ação legal, em empreitada militar, né? Teve um exemplo, exatamente 100 anos atrás, chamado Adolf Hitler, que fez a mesma coisa. Tentou restituir a zona de segurança do antigo Império Alemão e botou fogo no mundo. Criou a Segunda Guerra Mundial por causa dessa obsessão. Será que o Trump não é a mesma coisa? Eu acho que é bom levar ele a sério. Não sei o que você pensa. Tem muita gente achando que é bufonaria, que é mero blá blá blá, que ele quer só causar na internet e lacrar. Eu não acho. Eu acredito piamente que ele é um homem que pode sim fazer esse tipo de coisa. Bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui ao assunto. O Lula está, hoje, às 10 horas da manhã, vai fazer uma reunião para tratar do assunto. Como é que o governo brasileiro vai enfrentar as mentiras agora autorizadas pelo Zuckerberg na rede. Então diz aqui a matéria da revista Fórum que o presidente convocou os ministros para essa reunião depois de disparar contra o dono da Big Tech, que anunciou a liberação de fake news e sinalizou o desrespeito à democracia brasileira. O texto da reportagem diz o seguinte: o presidente Lula convocou uma reunião com ministros para as 10 horas desta sexta-feira, com o objetivo de discutir a reação às mudanças na Meta, empresa que controla o Facebook, o Instagram e o Zap. Na última terça-feira, Zuckerberg anunciou que acabará com o sistema de checagem de informações. Segundo o bilionário, o sistema que tinha como objetivo impedir a circulação de notícias falsas será substituído por notas da comunidade, ferramenta similar à que é usada pelo X, o antigo Twitter, do bilionário Elon Musk, que é a eminência parda desse governo Trump, né? O recurso permite que a moderação de conteúdo seja feita pelos próprios usuários e não mais por profissionais de checagem de dados. Na prática, o que Zuckerberg fez foi anunciar a liberação total das fake news nas redes sociais. O dono da Meta ainda sinalizou que desrespeitará leis e decisões judiciais. Usou como justificativa um conceito distorcido de liberdade de expressão. E aí, como eu disse agora há pouco, citou tribunais secretos, né? Aquela coisa conspiratória que estaria excluindo conteúdos das redes silenciosamente, em uma indireta, porque ele não citou diretamente, mas é óbvio que era uma referência ao Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil, né? Diante desse cenário, diz a revista Fórum, Lula convocou a reunião com os ministros para discutir as medidas a serem adotadas pelo governo visando proteger a soberania nacional quanto à aplicação das leis no meio digital. A regulação das redes sociais prevista em diferentes projetos que, no momento, estão parados no Congresso Nacional é uma das medidas que Lula vai discutir com os ministros e buscará dar prioridade. Participarão da reunião Rui Costa, Juscelino Filho das Comunicações, Manuel Carlos, que é o substituto do ministro da Justiça, além do futuro ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o publicitário Sidônio Palmeira, que tomou posse e demitiu um monte de gente. Já vamos falar sobre isso. Nesta quinta-feira, após evento em alusão a 2 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro, Lula, em conversa com jornalistas, subiu o tom contra Mark Zuckerberg e criticou a sinalização do bilionário de que desrespeitará a soberania dos países. Aqui é o que disse o Lula, vou até aumentar aqui para vocês. Olha, acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Como se um cidadão pudesse ser punido porque faz alguma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque faz a mesma coisa na vida digital. O que nós queremos, segundo Lula, é, na verdade, que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, 2, 3 cidadãos acharem que podem ferir a soberania da nação. Foi o que declarou o presidente Lula. E agora, lá no campo, nos órgãos de assessoramento do presidente, a AGU, você está vendo aí, reagiu. O ministro Jorge Messias fez uma forte declaração sobre as novas mudanças da Meta e o ministro prometeu que o órgão irá agir contra medidas que violem as leis brasileiras e a democracia. Messias afirmou que as novas regras da Meta promovem a desinformação nas redes sociais e destacou que as decisões da empresa enfatizam a necessidade de uma conclusão no julgamento sobre a responsabilidade das redes sociais pelo Supremo Tribunal Federal. Então vocês veem aí que
né, na emergência que se criou, até porque ninguém esperava isso, já não dá mais tempo de esperar pela reunião do Congresso, a análise na comissão, enfim, a enrolação toda e mais a pressão da extrema-direita parlamentar, que é muito numerosa e que certamente vai fazer o possível para que as Big Techs escapem disso, até porque a matéria-prima da argumentação política e ideológica da extrema-direita é toda ela construída sobre essa Babel chamada fake news, né? Bom, vamos dar andamento aqui. Uma das consequências dessa história toda já está aí na tela para vocês. Olha, quer dizer, ontem o Haddad foi alvo, né, de uma trucagem da inteligência artificial. E aqui, de novo, eu estou aqui com a revista Fórum na tela. A revista Fórum coloca essa manchete aí: imposto do Pix, imposto do cachorrinho, Haddad reage a deepfake e mentira esdrúxula. Bolsonaristas criaram até mesmo um vídeo falso do ministro da Fazenda para espalhar notícias falsas sobre a criação de novos impostos. Tentam carimbar no Haddad aqui o mesmo carimbo que fizeram com a Marta Suplicy quando foi prefeita de São Paulo. O que diz aqui a matéria? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, divulgou na noite desta quinta um vídeo em que desmente as mentiras esdrúxulas que vêm sendo divulgadas por bolsonaristas sobre a criação de novos impostos. Detratores chegaram até mesmo a criar um vídeo deepfake gerado por inteligência artificial com imagem e voz de Haddad, hein? Olha só o mundo a que nós estamos chegando. Imagem e voz de Haddad manipuladas anunciando que o governo passará a cobrar imposto por transações via Pix acima de 5 mil por mês e até mesmo imposto para quem tem cachorrinho de estimação. Olha onde chega a criatividade, né? Ambas informações, obviamente, são completamente falsas, diz aqui a matéria da revista Fórum. Mas, apesar da falsificação evidente que qualquer imbecil é capaz de identificar, salvo lá, né, as pessoas que de boa fé recebem essas informações do grupo da família e sempre se assustam com essa coisa toda. Teve gente importante colocando a sua cara nessa história toda para construir essa falsificação. Uma das pessoas é responsável direto pela tragédia da Covid no Brasil. É o deputado Osmar Terra, que é médico e usou as credenciais de médico para desacreditar a vacina, contribuindo e muito com a mortandade absurda de 711 mil pessoas no Brasil, mortes provocadas pela pandemia. O que diz aqui a revista Fórum? Diz o seguinte, ó, o vídeo falso em questão viralizou e foi compartilhado até mesmo pelo negacionista Osmar Terra. É mole? Essa reportagem você vai encontrar aqui no portal do ICL, do nosso site, no iclnoticias.com.br. Está aqui na tela. Bota para mim, Giovanni, por favor. Olha, Osmar Terra divulga vídeo falso de Haddad e finge não saber que é manipulação. Finge, porque é manipulação notória. Esse Osmar Terra, gente, pelo amor de Deus, o que é isso? De onde sai tanta intenção de prejudicar todo mundo desse jeito? Esse cara está sempre do lado errado da verdade. É algo impressionante isso. Como é que um médico se dá o desplante de fazer esse tipo de coisa, sabe? E, né, uma pessoa notória, de um chancela de deputado. Enfim, o que diz aqui o site do ICL? Houve um tempo em que o jornalismo podia ser feito sem adjetivos. A matéria aqui do nosso querido Chico Alves, aqui, que é o diretor do nosso portal. Por isso, jornalistas sempre deveriam preferir os substantivos. Matéria não deveria ter, lembra, Chico, aqui adjetivo. Matéria deveria ser objetiva, sem adjetivos, né? Essas regras foram feitas em uma época em que as declarações e ações de personagens públicos tinham uma mínima conexão com a realidade. Bons tempos. Não que a mentira e a manipulação da realidade tenham sido inventadas agora. Isso sempre houve na política e em outros setores da ação humana. O que passamos a acompanhar de 2018 para cá, porém, é uma outra coisa. A criação, em escala e tecnologia industriais, de realidades fictícias usadas por figuras inescrupulosas contra adversários ideológicos ou econômicos. Nesse período tivemos terra plana, mamadeira de piroca, cloroquina, dezenas de outras invencionistas que foram usadas pela extrema-direita para transformar a política brasileira em um delirante vale-tudo. E tudo pior agora com a introdução da inteligência artificial.
A essa mistura explosiva, basta acrescentar como ingrediente a falta de caráter. E pronto, a receita de difamação de uma personalidade está completa. Bom exemplo disso é um tweet em que o deputado Osmar Terra publicou nessa quinta-feira 9 com um vídeo manipulado com inteligência artificial em que aparece o ministro Fernando Haddad anunciando a tributação de vários setores. É tudo falso, como qualquer pessoa com mais traquejo de tecnologia percebe logo de saída. Então está aqui colocado o desastre que é, né, o uso por quem não tem caráter, por quem quer enganar a população desses recursos de inteligência artificial que são absolutamente deletérios, né? Gente, faltam só 3 minutinhos aqui. Está me faltando até voz já para terminar o programa, porque 1 hora falando aqui não é brincadeira. Tá aí para vocês uma última notícia aqui sobre a chegada do Sidônio, chegada barulhenta, chegada ruidosa, né, no cargo de secretário de comunicação da presidência, com status de ministro, chegou demitindo um monte de gente lá. Exatamente o que a gente criticava aqui, ele tem dado eco a isso e tem demonstrado autonomia, né? Olha, por quê? O Sidônio demitiu ontem um jornalista que está com Lula desde 2011, faz 13 anos, né? O José Crispiniano era assessor do Lula, era uma pessoa que gozava, imagino que ainda goze, da plena confiança do presidente, mas rodou, dançou, recebeu o bilhete azul. Não se sabe se vai ser acolhido em outro lugar, o que vai ser feito dele, mas dançou. E aqui diz a matéria do Poder 360. O futuro ministro da SECOM, Sidônio Palmeira, demitiu nesta quinta-feira o secretário de imprensa José Crispiniano. Ele assessorava o presidente Lula desde que o petista deixou a presidência no final do segundo mandato, em 2011. No lugar do Crispiniano assumirá Laércio Portela, ele que foi ministro interino de maio a setembro, quando o Paulo Pimenta se licenciou do cargo para se dedicar a uma secretaria extraordinária criada para atuar na questão das cheias lá de Porto Alegre. Portela atualmente é secretário de Comunicação Institucional, responsável pela articulação da SECOM com outros ministérios. Conforme apurou o Poder 360, Sidônio condicionou sua entrada no governo à saída de Crispiniano. Ele começou a definir a sua equipe já no final de dezembro de 2024. Crispiniano foi informado do seu desligamento na tarde desta quinta-feira. Sidônio deve promover outras mudanças importantes na SECOM, teve aval do chefe do executivo para montar a equipe como quiser. E alguns nomes ligados diretamente a Lula, e importante, também a primeira-dama Janja Lula da Silva devem ficar, tá? Então o Poder 360 está apostando aqui que a influência da Janja vai ser suficiente para mantê-la manter os assessores dela que cuidam da comunicação do governo. O que a gente espera é que o Sidônio tenha pelo menos algum erro, porque não é possível que o Lula, nessa altura do campeonato, não consiga sequer fazer uma live, né? Que atos como, por exemplo, essa comemoração que foi feita no 8 de janeiro, para relembrar aqui a tentativa de golpe de Estado, não tenham a relevância que deveriam ter. Então, tem muita coisa para ser ajustada e do acerto eventual do Sidônio depende, em grande parte, né, a chance de Lula vir a enfrentar 2026 com sucesso, porque, afinal de contas, o governo tem qualidades, ele precisa mostrar o que está fazendo, ele tem o que mostrar, especialmente no campo social e também na economia, mas não está conseguindo fazer a mensagem chegar à opinião pública, né? Com isso, eu vou encerrando aqui o Desperta ICL de hoje e agradeço a sua audiência, espero que você tenha um ótimo fim de semana, cuidado com a chuva, tá? E fique de olho nas notícias, porque esta sexta-feira vai ser uma sexta-feira quente. Vai longe o tempo que a sexta-feira era apenas o prenúncio do fim de semana. Então, tchau para você, tudo de bom e até daqui a pouco, não é nenhum, porque eu vou estar lá. Então, tchau. Foi preciso esperar 6 anos. Mas a pergunta, quem mandou matar Marielle Franco, tem agora uma resposta. Durante 6 anos, o trabalho da imprensa foi fundamental, não só para buscar informações que foram trazidas a público, mas também para cobrar as autoridades, para que as investigações andassem. Era um campo minado, né? Que a polícia ali estava comprometida
Por que ele vira a chave e faz a delação? Você não precisa ser nenhum detetive para perceber que era uma investigação completamente cheia de buracos, lacunas, ações estranhas dos policiais. Existe um papel fundamental da imprensa para mostrar que essa investigação, que esse inquérito estava contaminado. Acho que não havia essa expectativa dos mandantes de que a Marielle, por exemplo, se tornasse um símbolo internacional da luta pelos direitos humanos. The world wants to know who ordered the murder of Marielle Franco. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. A Polícia Federal diz ter concluído as investigações de um crime que há 6 anos aguarda a resposta. Quem ordenou a morte da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e por quê?